Boa noite, minha gente. Boa noite, meu povo. Que coisa boa é saber que em mais um momento nós vamos nos encontrar aqui para conversar com os melhores convidados do Brasil. Eita, coisa boa. Noite abençoada de quinta-feira. Você aí do outro lado, aguardando por esse momento, querendo muito saber quem é o convidado de hoje, quem é a convidada de hoje. Olha, ao vivo agora no YouTube. Olhe nos meus olhos. Obrigado pelo carinho da audiência, você aí. Ainda também ao vivo aqui na TV, canal 25.1. E você pode estar me escutando talvez pela internet, um rádio que está nos transmitindo, retransmitindo agora. Não tem limite, né, gente? A nossa audiência vai muito longe, sempre para ficar pertinho de você. O convite é que você também participe agora, já que você pode pegar o link aí da nossa transmissão aqui no YouTube e enviar na sua rede de amigos. Vai no Telegram, vai no direct do Instagram, manda para todo mundo, vai no WhatsApp, no grupo das amigas do colégio, do trabalho, da faculdade. Olha, vai fazer muito sentido o programa de hoje, servindo para mulheres, homens, crianças, adultos, porque saúde sempre é muito importante e você conhece o estilo do nosso programa, aquilo que nós nos propomos aqui. Trazemos temas diversos, profissionais das mais diversas áreas e sempre um papo muito inspiracional, motivacional, que leva a leveza na construção do nosso papo. Para o dia de hoje vai ser assim também, eu tenho certeza. Estou recebendo a doutora, que eu vou pedir uma salva de palmas aqui da minha plateia, muito bom, Patrícia Fonseca, doutora Patrícia, que é médica nutróloga e anestesiologista, que é um nome científico correto do anestesista, não é isso, doutora? Seja bem-vindo, boa noite. Renatinho, boa noite a todos. É um prazer estar participando do seu podcast, muito bom. Viu? Sou muito honrada. E eu muito feliz em receber a senhora aqui, deixando as suas obrigações e vindo cooperar, nos dando toda a sua atenção e facilitando, levando a saúde no lugar que deve ser, que é de importância para o povo que nos assiste. Eu estou recebendo você aqui junto com o nosso amigo que ali está. Eu queria mandar um abraço para o Alex, que além de muito mais para todas as coisas aqui da doutora Patrícia, também hoje está de filmmaker aí, registrando tudo aqui, né? Seja bem-vindo também, meu amigo. Obrigado pelo carinho e a importância de cooperar com o nosso programa. Doutora, vamos falar sobre saúde do dia de hoje. Eu quero, olhando nos seus olhos, trazer aqui, sem filtro, a resposta, talvez, do que a nossa audiência precise saber. Tem muita gente que cochila e até diz: Deus está guardando a minha vida, está guardando a minha saúde, então vai dar tudo certo. E não tem um senso de responsabilidade. É sobre esse senso de responsabilidade, autocuidado, amor, que nós vamos falar aqui. Eu queria que você me contasse um pouco da sua história. De onde surgiu você? É uma cearense? Morou fora do Ceará? Como é que a Patrícia Fonseca, a doutora Patrícia, ajuda tantas pessoas e é um sucesso na rede social? Veio da onde a senhora? Perfeito, Renatinho. Então, eu sou aqui de Fortaleza, me formei há 15 anos na Universidade Federal do Ceará. Inicialmente, fiz residência de anestesiologia e atuei como anestesiologista há alguns anos, inclusive ainda atuo. Mas de 6 anos para cá, tenho iniciado a minha carreira também na nutrologia, que é uma especialidade que eu amo. Eu, desde a infância, tive problemas com excesso de peso, emagreci, engordava, vivia aquele efeito sanfona. Sério? E resolvi transformar minha dor para ajudar os pacientes, né? Olha aí. Exatamente, eu fui a primeira paciente, fui eu mesma, né? Sofria com bullying? Demais. Sério? Infância eu sofria demais com bullying. Olha aí, gente, então já gostei do papo aqui de hoje, porque na maioria das vezes, sempre alguém tem uma historinha lá do início para contar e alguns sentem vergonha. Só querem contar esse período novo, que está vivendo a melhor versão, a melhor estação, e não falam dos traumas ou das vergonhas do passado. Você nasceu em Fortaleza ou morava em que bairro aqui? Então, eu morava próximo ao Conjunto Ceará. Próximo ao Conjunto Ceará, ali é o quê? É Granja Portugal? Eu conheço tudo, gente. Eu conheço Granja Portugal, Granja Lisboa, Bom Jardim, Cearazinho, Conjunto Ceará. E vai longe até chegar no Araturi, Calcaia. Exatamente. Aqui é o Google Maps, rapaz. Doutora Patrícia, e como foi o começo de estudante, a mocinha que sofria com bullying, tinha medo de ir para o colégio porque estava sofrendo essa história toda? Como é que é? Me conta um pouco mais. Então, na infância, eu sofria, né? Aqueles apelidos chatos.
tinha vergonha de usar algumas roupas, a adolescência chegou, eu sofria bastante, sempre estava escondendo o corpo, e fazia dietas malucas, emagrecia, depois reengordava, e isso foi um grande sofrimento na minha vida. Olha aí. Quando eu já era anestesiologista, ainda sofria com isso e resolvi estudar, né? Para me curar, né? A nutrologia foi uma busca por cura. Sensacional. E eu transformei a minha dor no propósito hoje de ajudar outras pessoas que passam pelo que eu passava, né? No passado, na minha infância. Olha, se todos tivessem a oportunidade de fazer essa visita à consciência e perceber que se alguma coisa incomoda você, você tem o poder através do estudo, da sua força, do seu vigor, da sua intelectualidade de revolucionar a sua história. Nossa, quer dizer que você pesava quantos quilos? Olha, eu já cheguei a pesar 80 quilos, eu tô baixinha. Estava fora do padrão. Sim, eu tenho... Aliás, cheguei a pesar 85 quilos, eu tenho 1,60 m. Ó. A medicina surgiu do pai e da mãe? Qual foi o incentivo? Como foi que você teve esse start para estudar? Para estudar medicina. Então, eu era uma boa aluna no colégio e aquela coisa, quando você é primeiro lugar da sala, vai ter que fazer medicina, tem que fazer medicina. Eu gostava também, eu tinha interesse nessa área de saúde e resolvi cursar medicina. Muito bom. O pai e a mãe ficaram felizes, demais, né? Nossa, demais. Minha filha, você é filha única? Não, tenho 2 irmãos. Os irmãos caminham na área da saúde também? Um é da área do direito e o outro é farmacêutico. Muito bom. Também na área da saúde aí, o direito ali aparecendo. Aí você agora já moça, não é? Vencendo a estação da adolescência, vai para a universidade e ali consegue entender que vai ser útil na medicina, não é? Sendo anestesista, mas também queria mais, queria se realizar. Exatamente. Ainda mais. Isso. Eu sentia falta na anestesia desse contato mais próximo com o paciente. E aí juntou o fato de eu estar estudando para me curar, né, na nutrologia. Fortíssimo. E aí as pessoas viam que eu estava emagrecendo, e aí vem um amigo, Patrícia, me ajuda. Vem um familiar, Patrícia, me ajuda. E eu resolvi abrir um turno de consultório. Abri um turno, e depois abri o segundo turno, e aí foi indo. Muito bom. Você tem antes e depois? Tem fotos que você vê lá e o povo sabe? Nossa, a doutora mudou, já coloquei, radical. já coloquei. Olha, tá aparecendo aqui. Ô, Tiagão, o Instagram dela tá aparecendo aqui? Ai, meu tá? Deus. Tem. Vai colocar aqui o Instagram da doutora Patrícia, tá aí para, não sei se aparece aqui comigo na face ela agora. Aqui aparece médica nutróloga, anestesiologista, que é o nome científico do anestesista, emagrecimento rápido, seguro, lipedema, é isso? Lipedema, reposição hormonal. Tá. Tudo isso aqui nesse dia a dia que nós acompanhamos e vamos vendo você no Instagram. Agora, como nós estamos aqui, dá uma baixadinha mais no Instagram aí. Dá uma baixadinha, você vai ver meu antes e depois. Vai passar. Agora eu quero ver, vamos lá. Porque vai alguém já baixando. disse casa de ferreiro e espeto de pau. Aqui não. Tem que mostrar, tem que mostrar. É de verdade, gente. Vai descendo mais. Opa! Olha aí, rapaz. Vale a pena se consultar com a doutora, hein, gente? Aí, ó. Rapaz, quer dizer que ali é você. Sou eu. Ali você teve algum período depois da gestação, antes da gestação? Alguma coisa desse tipo aqui? Não. Não, era você que estava gordinha? Tava gordinha. Rapaz, e aí você entra nesse shape aí? É. Rapaz, o que é que diz aqui? Após perder 22 quilos, sou prova de que a superação é possível. Vivi e ainda vivo na pele os desafios diários de conciliar uma maternidade atípica com a carreira médica e uma rotina de autocuidado. Mas sei que cada esforço vale a pena. Nossa! E ainda também é uma mãe atípica. Exatamente. É uma guerreira, eu vou querer saber tudo de você hoje aqui, minha amiga. Ótimo, vamos lá. Pode tirar já essa foto daí, porque já passou essa fase, a doutora está aqui, e aí ela venceu eu na gosto vida. de colocar para os pacientes se sentirem estimulados, Não, saber que é possível. De qualquer um agora. Saber que é possível. Porque você talvez, dentro da área da ciência, da saúde, estava ali e alguém olhava de um jeito assim, nossa, ela não se cuida, né? Não se cuida, desleixada. desleixada. Por quê, mulher? Tu sofreu alguma coisa, né? Exatamente. E nem era isso. Não é isso, né? Na verdade, a obesidade, ela é uma doença crônica, tem um fundo genético, mas tem muito fator ambiental, fator comportamental, né? E aí eu fui tentando trabalhar todos esses fatores para conseguir, né, reduzir o peso e manter, né? E manter o peso reduzido. Muito bom. Durante quantos anos você passou na academia, na formação, na universidade, entre uma formação e outra? Pronto, na faculdade. Sim. Então, a faculdade de medicina 6 anos, fiz anestesiologia durante 3 anos, né? Já anestesiologista com 6, 7 anos de formada em anestesiologia, fui, né, estudar a nutrologia. Fiz pós-graduação, né, pela Abram,
né, lá no Hospital do Servidor Muito Público bom. Estadual, em São Paulo, e depois tirei meu título de especialista. E hoje você é o case de sucesso validado em você mesmo, essa mudança. Exatamente, eu sempre digo, né? Eu também dou aula em pós-graduação de nutrologia, aqui em Fortaleza, né? Sim. Na AFIA. E eu falo para os meus alunos, né? A gente, né? O médico é o primeiro paciente dele. Muito né? bom, muito bom. Eu vou agora aproveitar para fazer perguntas que as mulheres e os homens também querem saber muito no dia de hoje aqui. A doutora veio para tratar você, a sua saúde. Eu estou vendo você com uma panela agora aí na sua casa. Você está assistindo na sala da sua casa, estou olhando nos seus olhos e você tem uma panela cheia de macarrão, você está comendo dentro da panela. Para com isso, pelo amor de Deus, você vai já dormir. Não faz bem, não. É ou não é você que está aí? Então, cuidado. Massas e, assim, desregradamente que você está comendo, faz sentido você ficar atento aqui junto com a doutora. Eu vou pedir que você me traga aqui agora, doutora Patrícia, as perguntas que são mais constantes dentro do consultório. As queixas, as pessoas que chegam à procura de revolucionar a saúde. Antes de trazer essas queixas, uma definição você consegue me dizer sobre nutrição e nutrologia, por favor, para que o nosso público também possa entender? Pronto, isso é uma dúvida que os pacientes têm demais, né? A diferença entre o nutrólogo e o nutricionista. A nutrologia, ela é uma especialidade médica, como a anestesiologia, como a cardiologia, e a nutrição é um outro curso. Os dois são dois profissionais que trabalham em conjunto. O médico, o nutrólogo, ele faz diagnóstico de doenças, né? E prescreve medicamentos. O nutricionista, ele faz o plano alimentar. Os dois têm o mesmo nível de importância no tratamento do paciente, no sucesso do tratamento. Isso, então, difere-se também no dia a dia do consultório, quando essa pessoa chega para ser consultada, né? Exatamente. Ela vai passar por você ali já para ter mais do que a dieta, não é? Agora, a atenção médica que pode ser de forma variada para os tratamentos, com os injetáveis também. Exatamente. E ainda o que mais? Então, o paciente geralmente me procura, a grande maioria é para tratar a obesidade, ele vai no meu consultório, eu analiso os exames que ele me traz, faço análise da composição corporal dele por meio do exame de bioimpedância, vou determinar o grau, né, que ele está, ou ele é um paciente de sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, inicio um tratamento, né, mostro para ele uma proposta de tratamento que pode ser utilizando medicamentos injetáveis, né, porque potencializam o resultado. E depois disso, eu encaminho o paciente para o nutricionista para ser feito o plano nutricional, a dieta. Muito bom. Se eu chego hoje no consultório com a senhora, como estou aqui agora, a nossa audiência está participando também, tem algo que pode ser feito logo de forma, dentro da anamnese que você vai fazer do paciente, que sou eu aqui, que já percebe que o cara não está bem? Por exemplo, olhando nos meus olhos, tem alguma coisa que a senhora consiga dizer? O biotipo aqui está... Eu já olho pelo biotipo, eu já sei. Eu acho que esse paciente treina, esse não treina. Já dá para notar. Olha o cabelo, olha as unhas, olha o aspecto da pele. Dá para a gente... Olha algumas manchas. O paciente diabético que está acima do peso, ele tem algumas manchas aqui no pescoço devido à resistência insulínica. Então, assim, tem algumas coisas que a gente já coloca o olho e já sabe que não está legal. Nessa primeira ida no consultório, uma conversa franca, você vai ouvir, então, a história, o dia a dia dessa pessoa. Exatamente. É uma consulta bastante minuciosa. Às vezes, chega a durar 2 horas. E aí, eu quero saber tudo sobre o paciente, a vida dele toda, se ele já fez tratamento, as comorbidades que ele apresenta, doenças que ele apresenta, o que é que ele já tomou, o que não tomou, o que é que deu certo, o que não deu. Eu quero saber tudo. O sono do paciente, como é o intestino do paciente, como é o padrão alimentar desse paciente. É uma consulta bem minuciosa, né, para conseguir desenvolver um tratamento personalizado. Olha, eu fico vendo aqui a senhora falando e acompanhando também alguns pontos aqui do Instagram, que a senhora tem muito conteúdo. Eu fico pensando, rapaz, o ser humano precisa cuidar um pouco mais da saúde, né? Exatamente. Porque senão depois fica muito difícil, complexo de ser ajustado. Então, de forma antecipada, por mais que essa pessoa esteja dizendo, não, mas eu estou bem, eu estou aqui. Tem muitos brasileiros que não fazem check-up, que não vão ao médico com medo. Existe um índice, um marcador, números, fatores que digam que o nosso povo, os brasileiros, têm dificuldade de ir ao médico se consultar? Existe alguma coisa? A senhora consegue dizer, isso é uma verdade ou é um mito, essa história? Olha, eu acho que tem sim, tem esse pouco de dificuldade, principalmente do público masculino. O que é que eu observo, né? As mulheres, elas procuram mais um médico, né? Eu tenho um público feminino maior, elas procuram e geralmente elas depois trazem os maridos, né? O homem tem um pouco mais de resistência para se cuidar. Muito Eu bom. observo isso.
Isso está dizendo que o homem tem dificuldade, mas também tem mulher que tem muita dificuldade, né? Tem. Mulher que fica dizendo, não, não vou, não quero. É um ambiente do medo, doutora, que a senhora Eu vê? acho que às vezes o paciente já tentou tantos tratamentos e não teve êxito, que ele fica com medo, né? De tentar novamente, de não dar certo, de não ter sucesso, e aí hesita um pouco. Então, você que está nos assistindo aqui agora não pode perder o desejo e tem que perder o medo. Não pode perder o desejo de querer mudar, porque tem jeito e vai dar certo sim, você cuidando da sua saúde. Vamos para as perguntas aqui que a senhora tem visto sempre quando chega alguém no consultório. A turma chega e diz, doutora Patrícia, eu quero saber com quantos anos de idade eu tenho. Existe um exame para isso? Preciso? Que vai lá, aquele exame que a pessoa faz e que diz que a idade dele é uma, mas a idade... Como é que é isso? Que eu já escutei alguma coisa falando sobre isso. Pronto. Existem alguns exames de sangue, né? Que a gente pode colocar num aplicativo e ele vai te determinar uma idade metabólica de acordo com aqueles exames. Então, tem alguns pacientes, o paciente tem 42 anos, os exames estão tão alterados que quando você coloca, o aplicativo fala, não, essa pessoa tem uma idade metabólica de 50. E aí já dá aquele choque no paciente. Opa, eu realmente preciso mudar. Isso faz tudo parte dentro do consultório que essa pessoa vai estar vivendo essa experiência, não é? Exatamente. A nutrologia, ela é muito afirmativa, ela é muito pontual. Ela vai fazer esse diagnóstico, esse raio-x sobre propriedades do corpo que está em déficit ou que tem demais, é assim? Exatamente, né? O médico nutrólogo, ele pede uma bateria de exames, ele vai saber se o paciente tem deficiência vitamínica, deficiência de algum nutriente, e aí a gente tenta ajustar tudo para o paciente ter a melhor performance na saúde. Tá, quem está em casa agora e sente dores nas pernas, tem muitos, ou então vários diagnósticos podem ser dados, mas a queixa é dor nas pernas, enfado, canseira, não é? Dor de cabeça constante. A nutrologia vai conseguir responder também? Exatamente. Olha, Renatinho, eu recebo muito no consultório paciente que vem, o paciente aparentemente é magro, né? Não quer tratar a obesidade, mas me procura por cansaço, por indisposição. E aí eu solicito os exames, o paciente está com a ferritina baixa, né? A ferritina, ela fala a respeito do estoque de ferro. E aí isso justifica esse cansaço, às vezes as dores nas pernas, uma queda de cabelo. Então, se não tiver... Até uma surpresa para o paciente. O paciente, poxa, doutor, era isso daqui? Pois é, isso daqui. Se não tiver com as propriedades, as vitaminas todas estabelecidas de forma corretinha no corpo do ser humano, sofre, padece o ser humano. Com certeza. O que é que acontece assim, tipo, já que está faltando o ferro? Qual é as manifestações de quando a ferratina está baixa no corpo do ser humano? O que é que acontece? Vamos lá. O paciente pode ter queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, até sintomas depressivos. Sério? Até sintoma depressivo, Renatinho, pode ter. Então a baixa emocional pode Exatamente. vir através... Às vezes uma depressão pode ser uma ferritina baixa. Meu Deus do céu. E a turma não está tratando isso não é? Porque a turma fica estressada, fadigada, cansada. Exatamente. Aí, depressiva, mas talvez não foi à procura do nutrólogo. Exatamente. E foi para um tratamento mais radical. Por isso que... ou então às vezes está tomando antidepressivo e nem precisa, né? Por isso que a primeira consulta ela é bastante demorada, muito minuciosa, para eu poder ter essa visão geral do paciente. Tremores, as pessoas que sentem tremores, que se acham, eu tô meio tonto, assim, tô me tremendo, isso é fraqueza na linguagem popular? O que é? Vem da onde também? Vem das propriedades? Pode ser sim, às vezes sintoma de alguma deficiência vitamínica, ou vitaminas do complexo B. Então a gente precisa solicitar os exames e ver se está tudo direitinho. Eu vou fazer as perguntas que eu tenho aqui. A primeira que eu queria com a senhora é qual a principal queixa do consultório da nutrologia? Nós falamos aqui, né? E aí, o tema obesidade. Existe um fator que quando eu chego numa farmácia que tem uma balança e vou pesar e eu sei da minha altura e agora o fator lá está apresentando o peso. Uhum. Existe um nível que diz que é obesidade ou não? Ou essa escala ela tem que ser desenvolvida pelo médico? Como é que é? Dá para mim saber se eu estou obeso ou não? Então, vamos lá, Renatinho. Se o paciente se pesar, ele sabe a altura dele, ele se pesou, ele pode calcular o MC dele, que é um cálculozinho simples, é peso dividido pela altura ao quadrado. Pelo MC, né, ele vai saber se ele está com peso normal, se ele está com sobrepeso ou se ele está com obesidade. Perfeito. Só que, recentemente, os pesquisadores, né, eles estão ampliando esse diagnóstico da obesidade e levando em consideração também que o principal é a percentagem de gordura corporal. E aí, para o paciente saber de fato isso, ele precisa de algum exame para avaliar a composição corporal.
né? No consultório eu uso, no caso, o exame de bioimpedância. Então, eu recebo muito no meu consultório paciente que aparentemente é magro, né? Magro, moça que veste 38, 36, e veio assim, porque a mãe veio, emagreceu comigo, vou trazer minha filha, a doutora professora dá uma olhada, como é que estão as vitaminas dela e tal. E aí, quando eu vou examinar a composição, a paciente está com percentual de gordura de 35%, percentual elevado. Então, é uma paciente que a gente fala que ela é uma falsa magra, é a falsa magra. Não tem demonstração no corpo, não consegue ver, não está obesa aparecendo, mas as energias, vitaminas, a gordura está lá em algum lugar. A gordura está, e a gordura está ali gerando inflamação no organismo. Então, isso precisa ser corrigido. Já com a pequena idade, adolescente, já consegue ver? Com certeza. Eu tenho um paciente de 15 anos. Que também demonstra essa gordura. Eu tenho uma paciente de 15 anos que ela veio, a mãe trouxe ela, porque ela estava, aliás, 16 anos, que ela estava nesse período de pré-vestibular, né, entrando no 3º ano, e a mãe, não, doutora, eu vou trazer ela para você ver como é que tá a vitamina D, tá ferro e tal, para suplementar se precisar, porque ela vai ter que estudar muito pro vestibular, e quando eu peguei a bio dela, ela tinha uma bioimpedância com 38% de gordura. Meu Deus, e ninguém olhando estava vendo que ela estava gordinha daquele jeito, não. Não, e aparentemente ela é magra, né, até se eu olhei assim, eu falei, pô, vamos ver a bio, né, vamos ver como é que tá a bio dela. Tá aí, que agora pegou aqui, eu tô pensando, olhando para mim e dizendo, rapaz, mano, pelo amor de Deus, Vamos fazer uma consulta, né, Renatinho? Não, eu tenho muita vontade de viver, não tenho vontade de morrer nem a pau. O povo que diz assim, rapaz, se cuida e tal, mas aí quando começa a bater, eu fico pensando, a obesidade, ela é considerada hoje uma epidemia mundial, é verdade? Exatamente, é uma epidemia mundial, né? A obesidade, pela OMS, desde 1948, ela é considerada doença, né? É importante a gente falar isso. É uma epidemia, hoje, pela OMS, cerca de 40% da população adulta no mundo está com sobrepeso. E aí vai de cada um agora fazendo essa autoanálise, porque a pessoa sabe que faz mal a comida assim, daquele jeito, e continua enveredando pelo caminho da irresponsabilidade, que se torna um perigo. Quando chega no grau de obesidade, ela vai ter que passar por um procedimento qual para voltar ao seu lugar de origem? Então, a gente pode fazer um tratamento clínico, né? Se o paciente quiser, ou aquelas obesidades mais graves, né? Mais graves, que eu falei, MC acima de 45, 50, pode ir para uma cirurgia bariátrica. Mas é possível emagrecer com tratamento clínico. Agora, e aí que entra a figura do médico nutrólogo, para auxiliar esse paciente. Então, esse acompanhamento ele acontece constante com essa pessoa. Exatamente. Que está se sentindo, não é? Um pouco mais cansada. É importante que ela procure o nutrólogo. A especialidade da nutrologia ninguém encontra na rede municipal nem do estado com facilidade, né? Tem uma grande dificuldade, não tem, doutora? Infelizmente. É uma especialidade relativamente nova aqui, né, no Brasil. Infelizmente, você ainda não encontra, né? Tem poucos hospitais no Brasil que oferecem, inclusive, residência médica em nutrologia. Infelizmente, ainda é um pouco restrito. Mas é importante demais estar falando agora aqui. Eu estou percebendo tudo isso feito através dos suplementos, da suplementação. Uma pessoa que tem uma vida suplementada, ela está preparada para enfrentar os desafios do dia a dia. A imunidade, ela precisa ser suplementada? Ou existe um suplemento que seja conhecido, prático, para que essa pessoa possa fazer? Ou ela tem que saber qual o nível de gordura, como é? O que é um recado que a senhora dá para o dia de hoje, essa pessoa que está aqui assistindo a gente? Pronto. Com relação à imunidade, reduzir a gordura corporal vai lhe ajudar em tudo. Se você reduz sua gordura corporal e mantém ela num padrão normal, vai ajudar na imunidade. Mas suplementos para a imunidade, manter a vitamina D no nível ótimo, o zinco no nível ótimo é importante. Vitamina C também. Quando você fala de gordura, deixa também alguém preocupado, porque quanto mais robusto, quanto mais fora do nível, obeso, essa pessoa também tem mais complicações. Com certeza, né? Qual o problema da obesidade, né? As células de gordura, elas ficam liberando substâncias que promovem inflamação no organismo. E a gente sabe que essa inflamação de baixo grau, ela é o pano de fundo para o desenvolvimento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, até surgimento de alguns cânceres também. Meu Deus. Exatamente. O açúcar é prejudicial demais. Em excesso, sim. Tem gente que diz assim, eu não tomo o meu café se não for com açúcar. Eu não saio de casa sem comer o meu pão. Eu tenho que, depois do pão, eu como uma banana. E aí tem uma dieta de manhã ali muito carregada.
Isso pode prejudicar também? Não pode ter excesso, né? Exatamente. Eu não gosto de radicalismo, sabe, Renatinho? Eu acho que tudo é permitido com moderação e de acordo com o objetivo do paciente. Né? Se o paciente está no processo de emagrecimento, ele vai ter que parar de comer o pão dele? Não, ele pode comer o pão, mas vai ter que ser calculada a quantidade ideal, né, a quantidade necessária para o objetivo dele. Tá. A pergunta que tem muita gente que faz constantemente é aquele teste de glicemia, né? E aí tem gente que hoje, até um amigo falou para mim, cara, a minha glicemia deu 141 quando eu fui fazer, e isso foi hoje. E aí eu tinha saído de casa, tinha tomado um café, um lanche, assim, eu não sei se está bom, não sei se está ruim. Tu fez o teste alguma vez? Tu sabe? Eu disse, cara, eu nunca testei, eu não sei. E se fiz, não lembro. 141 é perigoso? O ideal, pronto, para a gente dar um diagnóstico, Renatinho, de diabetes, o ideal é que esse exame seja feito em jejum. A gente veja a glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. São os exames ideais para a gente poder pensar no diagnóstico de diabetes, tá? Tá, mas aí assim, a pessoa que não tem conhecimento tem um número, um marcador que diga de 80 a 100, tá tudo certo, de 100 já começa a preocupar. Aí tem que ver a quantidade de tempo da última refeição dela. Né? Se ela acordou, né, tá em jejum, eu não quero que essa glicemia, né, esteja acima de 90 ou 100. Tá. Tem que estar dentro desse perfil. Tem que estar abaixo. É? Pode ter alguma coisa errada, Então, é bom que ela repita esse... o ideal é que ela faça o exame laboratorial, né, em jejum. Tá, atenção, viu? Eu posso dizer seu nome aqui, meu amigão? Você estava meio preocupado? Não quer dizer que deu 141. Exatamente. Tem que ver o que é que ele comeu, a hora que ele comeu, quanto tempo após, né, essa ingestão ele colheu essa glicemia, né, capilar. Sim. Tem que ver todos esses detalhes. A pessoa que vai muito ao banheiro fazer o xixi constantemente, ela tá super vitaminada, super suplementada ou está precisando de vitamina? Tem alguma coisa a ver? A nutrologia vai conseguir também falar sobre isso? Se ela vai muito ao banheiro? Sim, constantemente. Ela vai lá, faz xixi toda hora, não é brincadeira. Tem que ver. Às vezes é um fator emocional, né? Paciente muito ansioso. Às vezes pode ser um sintoma até de um diabetes, né? Que é a poliúria, esse aumento da frequência urinária, pode ser um sintoma de diabetes. Então tem que investigar melhor. Rapaz, eu tô aqui perguntando coisas que eu já ouvi de alguém e que também conta essas histórias e eu fico vendo, a nutrologia vai ter resposta para que antes da medicação... Exatamente. É uma especialidade que trabalha muito com a prevenção, a nutrologia. Tá, quando essa pessoa se coloca à disposição de ir, independente, tem uma idade necessária? A mãe pode levar o filho a partir de quantos anos para o nutrólogo? Existem nutrólogos pediátricos, né? No meu caso, eu atendo pacientes, né, a partir de 14 anos, mas existem nutrólogos focados no público infantil. Que aí é muito importante também, devido às guloseimas, aquela coisa toda. Exatamente. Não faz uma alimentação bem balanceada como deveria. Né? O Brasil sofre porque nós temos muita miséria e muita pobreza. O nosso índice de alimentação, o brasileiro se alimenta bem? Olha, Renato, infelizmente, não. Mas eu acho que não se alimenta bem por uma questão mesmo de educação, né? De falta de informação. Mas eu acredito que os próximos anos isso vai mudar. Se Deus quiser, quem está querendo muito que mude. Eu acho que depois da pandemia, a população, de uma forma geral, ela está mais preocupada com o bem-estar, com a saúde, com a alimentação. Se tivesse uma matéria nas séries iniciais, na formação já do adolescente, estudando sobre nutrição, nutrologia... É super importante. O Brasil ia viver de forma mais saudável. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Isso tem que ser política pública. A turma ia deixar de tomar refrigerante, comer docinho. Exatamente, é política pública. Vamos para o dilema do refrigerante agora. Coca-Cola zero e Coca-Cola tradicional, com açúcar e sem açúcar. E aí? O que é que o povo diz? Tem muita gente falando. Na internet agora todo mundo fala de tudo, não é? E aí eu já vi um cara dizendo que pode tomar, não, beba aqui. Eu digo, rapaz, mas que doideira, como é que é, doutor? O que acontece? Vamos lá. A Coca normal, né, ela tem mais caloria. De fato, se a pessoa está no programa de emagrecimento, não é ideal tomar a Coca normal. Ah, doutora, eu não vivo sem Coca. Tem um povo que é assim, né? Doutora, eu não vivo sem Coca. Eu tenho que tomar Coca. Então, dê preferência à Coca zero. Agora, se você não puder se você conseguir ficar sem tomar a Coca zero, melhor ainda. Porque apesar de não ter caloria, né, ser uma bebida de baixa, né, caloria, ela acaba piorando a microbiota intestinal, né? Gera um pouco de desbiose, então não é interessante. Tá, você trouxe aqui agora uma forma muito prática de dizer para essa pessoa que melhor do que a Coca-Cola, qualquer outra coisa, água, não é assim?
Porque se você vai viver nessa dependência da Coca-Cola, sabendo que é algo sintético, que vai te fazer ali um desgaste na sua saúde, por que continuar? Mas eu sempre tento caminhar com o paciente sem muito radicalismo. Se ele fala assim, doutora, eu não consigo ficar sem minha Coca, então eu fico na Coca Zero, né? Tá. Porque se eu também chegar assim, ó, não pode nada, aí ele acaba desengajando do tratamento, desiste, joga tudo pro não alto. consegue tirar o resultado necessário, porque foi radical, né? Exatamente. É o processo disruptivo muito forte. Exatamente. Precisava ter um pouco mais de paciência. Isso. Vamos lá então fazer aqui. Atenção, gente, eu vou já falar sobre as canetas emagrecedoras, que agora a turma toda está nessa onda aí de resolver o problema da gordurinha, da obesidade com as canetas. Eu não sei se a finalidade certa é para isso ou não. Eu quero perguntar aqui, quando essa pessoa está acima do peso, ela não fez nenhuma consulta, não foi ao nutrólogo, não procurou, mas ela se queixa de um sono muito difícil, ela tem dificuldade de dormir, ela se alimenta mal. Por onde é que ela deve começar, doutora, a perceber que ela pode estar tendo um problema de saúde? Quais são os fatores que ela vai perceber? É só o sono? O que mais que pode ser marcador agora decisivo para essa pessoa? Uma pessoa acima do peso, Sim. né? Então, você falou do problema para dormir. Muito paciente obeso, eles têm a apneia do sono, né? Eles ficam roncando, tem essa obstrução da via respiratória durante o sono. Mas outros sinais, né, e sintomas, dores articulares, às vezes muita dor de cabeça. Tudo isso são sinais, né, que a obesidade já está ali causando malefícios. Muito bom. Tomar água sempre ou existe um limite para beber água? A turma diz que não pode tomar muita água. Já tem gente que diz que tem que tomar água constante. Como é que é? Vamos lá. Como é a ingestão hídrica, gente? É 30 a 50 ml por quilo de peso. Isso é o ideal. 30 a 50? A 50 ml por quilo de peso. Então vamos lá, eu sou um jovem senhor, ó, perfil aqui, eita rapaz, pesando os seus 73 anos. A senhora fazendo esse cálculo, eu deveria tomar o que de água? 2,5 litros? 2,5 litros a 3,5 litros. É mesmo, doutora? Exatamente. E quem não toma essa água aí? Vai acontecer o quê? Quem não toma esse tanto d'água aí? Como é que é? Então, né, até essa baixa ingestão hídrica pode piorar o sintoma de cansaço, de indisposição. Então, isso é uma coisa que eu bato muito no consultório com meus pacientes, dessa ingestão mínima de água, gente, 30 a 50 ml. E tem pacientes que, doutora, eu não consigo, vamos pegar o celular, vamos botar o alarme aqui para tomar um copo de água a cada 2, 3 horas. O cabelo, a pele, vai ter diferença da pessoa hidratada e da pessoa desidratada? A gente consegue ver com certeza, com certeza. Então a importância é que essa pessoa faça sempre, não é? Não, é fundamental. Como eu trabalho muito com obesidade, eu bato muito nessa tecla, né, da hidratação. Muito bom. Eu vou aqui rapidinho chamar a Visão Veículos e volto já falando sobre as canetas, que são aquelas canetas que você tem visto as personalidades, os influencers. Até o Thiago tá usando. Thiago, tá para emagrecer? Tá usando uma também aí? Manjaro. Não sei, né? Para emagrecer, ficando assim. Além de ser muito cara também, ninguém sabe se faz a função. Tô com a nutróloga aqui na minha frente, vou perguntar e quero que você acompanhe. Você tem condição agora de mandar para mais alguém compartilhando o nosso link aqui, ó. Vai no YouTube, pega o link aí, compartilhar, manda agora para o seu amigo, para sua amiga, envia para todo mundo e diz, ei, vamos falar aqui sobre as canetas, essas famosinhas que estão fazendo diferença e o povo está dizendo que está emagrecendo. Quais são os benefícios ou os malefícios com a doutora Patrícia que está aqui hoje e vai trazer tudo, já. Agora eu queria soltar um VT para você da loja que eu indico, eu recomendo, é a Visão Veículos. Vai ter um VT que vai tocar chamando você para comprar o seu carro novo, seminovo, nacional, importado, utilitário, carro de passeio, com as melhores taxas do Brasil, facilidades que só a Visão tem para você. Vamos no VT aí e eu volto já com você aqui. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito.
Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Muito bom. Olha, 99215-279. 8599215-279. Anotou aí? 8599215-279. Manda mensagem agora, porque a equipe está preparada para te atender. De verdade, amanhã você marca uma visita para comprar o seu carro. Você vai encontrar as melhores marcas, o melhor preço e a facilidade que você vai ter, porque essa família que atende você é uma família cristã e tem responsabilidade de te entregar um carro com garantia. E mais, hein? Você não vai ter decepção na hora que for levar o seu carro para dar de entrada. É o carro que você tem, você quer dar de entrada, aí tem lojas que depreciam, não é? Derrubam o preço, mata o preço do seu bem. Quando chega na hora, você diz assim, eu nem quero mais fazer negócio, porque colocaram o meu carro aqui no preço lá embaixo. A Visão Veículos tem a solução para você, pertinho de todo mundo, na Avenida Dr. Mendel e Stenbruch, ali entre Mudubim, Maraponga, Ceasa, aquela região ali toda. Você conhece, eu sei. Chegou a sua hora de economizar, tendo vantagens e até na forma de pagamento da entrada pode ser feita no cartão de crédito. O Fábio e a equipe ali vão resolver para você, eu tenho certeza. Até para você que está com um nome assim meio difícil, meio complicado, está precisando de um carro, chegou a sua vez. Visão Veículos, eu indico e recomendo aqui. Vamos lá, estou de volta. Eu prometi aqui trazer um bate-papo também sobre as canetas que são as super poderosas nesse momento de emagrecimento, onde o mundo está vivendo uma revolução com Ozempic, Mounjaro, o nome da outra. E, nossa, tem tanta coisa. Eu já vi até um memezinho, um vídeo, um rapaz com uma caneta Bic, né? Sem bico, sem nada, e ele apertando aqui. Eu achei engraçado, rapaz. Aí a outra pessoa chega para ele, o que é que você está fazendo? Não, estou colocando aqui a caneta, porque diz que emagrece. E achei que estava vermelha a barriga do cara de tanto fazer ali a fricção. Vamos lá então aqui, ó. Canetas, essa missão de emagrecimento para homens e mulheres. É preocupante, doutor, esse movimento todo que está acontecendo com essa nova sistemática? Então, Renatinho, o uso das canetas emagrecedoras, né, ele está revolucionando de fato o tratamento da obesidade. O que é preocupante são os pacientes que estão tomando por conta própria sem um acompanhamento médico. Isso é preocupante. Virou tipo um movimento, não é? Uma moda. Exatamente. Parece que os Mounjaro, até uns meses atrás, que as pessoas ficavam comprando de forma clandestina, né? Porque está sendo vendido aqui no mercado brasileiro há cerca de uns 2 meses. Mas antes as pessoas vinham trazendo de fora, né? Compravam de forma clandestina, parecia cosmético, né? Estavam tomando a torta e a direita, sem critério médico. Então precisa passar no médico, para o médico estar acompanhando, né, o emagrecimento com essas canetas. Mas por quê? O paciente que ele faz uso da caneta emagrecedora sem um acompanhamento médico, ele vai perder muito mais massa magra do que aquele paciente que está com acompanhamento profissional. E é preocupante quando perde massa magra? Demais. A massa magra é o quê, na linguagem popular, para essa pessoa Musculatura. entender? Tá. Músculo. É como se ele estivesse perdendo músculo. E por que é ruim perder músculo? O músculo, ele é um fator de longevidade. A gente precisa ter musculatura para ter uma velhice boa, para ter força. Então, o músculo, ele é muito importante. Né? Muito importante. Eu acho que o grande desafio daqui a alguns anos não vai ser emagrecer os pacientes, conseguir emagrecer o paciente sem que ele perda junto massa muscular. Olha aí. Então a turma tomando de qualquer jeito, correndo sério risco. Sério risco. Para você ter ideia, tem paciente, né, às vezes cerca de 40% do peso perdido, às vezes, de alguns pacientes, pode chegar até 40%, a perda de massa, desse peso perdido, ser de massa magra. Isso é muito ruim para a saúde do paciente. Atenção, gente, hein? Vamos ficar atento aqui, porque cada uma tem uma especialidade, ou todas vão fazer a mesma função. Todas as canetas de marcas diversas têm a mesma função? Ou uma serve para uma coisa e outra serve para outra? Como é que é? No geral, essas canetas emagrecedoras, elas iniciaram o seu uso para o tratamento do diabetes. Depois foi visto, né, que os pacientes perdiam peso e foi estendido para o tratamento da obesidade.
Tá, então a finalidade no primeiro Inicialmente momento... foi tratar diabetes. Quem que recomendava? Quem que prescria? O médico? Qual o especialista que estava dizendo para essa pessoa utilizar a caneta? Qual era a especialidade do médico? Geralmente endócrino, nutrólogo. Tá, quando percebia que o fator da obesidade, não, da diabetes aparecia, era isso? Exatamente. As primeiras pesquisas, né, com análogos foi para o tratamento do diabetes. Inclusive, né, inicialmente eles entraram no mercado para tratar diabetes. Depois estenderam na bula para tratamento da obesidade também. Tá, então a forma segura é que essa pessoa vá ao médico, Tem que ir ao médico. faça todos os exames. Tem que fazer os exames, tem que estar fazendo bioimpedância, para o médico avaliar como é que está sendo esse emagrecimento. Porque emagrecer não é simplesmente reduzir peso na balança. Emagrecer é você reduzir gordura, mantendo a sua massa muscular. Tá. Atenção, gente. Eu tenho alguns amigos também, conheço muita gente que estava numa febre, assim, fora do normal. Em um mês, um cara perdeu 25 quilos, um amigo meu. Eu digo, nossa... Mas será que ele perdeu mesmo gordura? eu Deve não ter ido sei. um músculo Eu aí. até brinquei com ele, disse, rapaz, tá doente, né? Eu olhei para ele era muito robusto, e quando, rapaz, tá doente, o que foi que aconteceu? Não, é a caneta que eu estou utilizando. Alguém também já falou, e eu vi aqui na internet, sobre alguns uns problemas que ela vem dando. Até problema de visão. Isso é real dentro do ecossistema de vocês? Exatamente. Já tem alguns estudos que falaram, mas assim, é muito insignificante, né? Não, acho que os pacientes não precisam deixar de tratar sua obesidade, de usar, né, esses medicamentos por causa desse problema de visão, não. Ela vai ser utilizada para sempre na vida do obeso? Se parar de usar, volta? Essa é a pergunta de milhões que os pacientes sempre me fazem no consultório. Tá. Então, gente, obesidade é uma doença crônica. É como a hipertensão. A hipertensão também é uma doença crônica. Você vê um paciente hipertenso parando de tomar o antihipertensivo dele? Não. Você vê um paciente diabético parando o remédio do diabetes dele? Não. Então, a obesidade é uma doença crônica. Não vou dizer que você vai ter que tomar a caneta emagrecedora, mas você vai ter que fazer um controle pro resto da vida, né? E, geralmente, esse controle ele é melhor realizado com medicamento. Pode não ser a caneta emagrecedora, ser outro medicamento que trata a obesidade, mas é uma doença crônica que precisa ter controle pro resto da vida. Muito bom. Atenção, tô falando para você não ficar depois dependente, porque tem uma turma que fica adicto de uma situação como essa. Diz, eu quero isso aqui para mim pro resto da vida O e tal. ideal é que o paciente consiga mudar ao máximo o estilo de vida dele, pratique atividade física resistida, né, que é o treino de musculação, durma bem, controle o estresse, melhore o intestino dele, para ele poder manter esse emagrecimento dele e depender o mínimo possível das medicações. Além de ser cara a injeção, talvez um dia fique barato. Parece que uma indústria do Brasil vai conseguir fazer também, dando uma condição de ficar mais, o preço mais popular. Teria outra recomendação que essa pessoa pudesse fazer sem ter esse custo total e que fosse algo mais saudável? Existe isso, doutora? Sem usar medicamentos? Sim, não, sem usar as canetas que são da modinha Existem vários outros medicamentos para o tratamento da obesidade, né? Então, assim, claro, os melhores hoje são as canetas, de fato, mas existem outras opções terapêuticas mais em conta. Muito bom. Sempre regrado com academia, com os exercícios físicos. Não, isso é fundamental, né? O paciente controlar a alimentação e realizar exercício, né? Não existe esse emagrecimento só com medicamento, né? Eu sempre falo para o paciente, você seguir uma dieta, um plano alimentar, você realizar a sua atividade física é tão importante quanto você tomar o remédio. Olha aí, atenção. Exatamente. Rapaz, eu tô vendo aqui que eu tô descobrindo o universo e tô ajudando muita gente, viu? Rapaz, eu tô ajudando um bocado de gente. Tinha gente que tava chorando, porque é o seguinte, não tô conseguindo comprar, meu Deus do céu, e agora, como é que vai ser? Tem jeito. A senhora emagreceu com as canetas? Na época, eu tomei, alguns meses, tomei a semaglutida, que era o Ozempic, né? Tá. E aí, mas foi tudo regradinho, a especialista que tava ali e tal, fazendo tudo para entrar no shape adequado e ser essa que cuida do povo de verdade. E aí depois eu parei, mas eu sempre tô ali controlando meu peso, sempre tô fazendo bioimpedância periódica, sempre tô de olho. Se eu sentir que tá saindo algo do controle, eu já volto pro medicamento. Existe preocupação sobre o que a turma diz muito, a nutrologia vai falar sobre glúten, lactose, vai falar sobre essas preocupações? Sim, às vezes a gente recebe paciente que está com sintoma gastrointestinal, toma alimento lácteo, fica com diarreia, com distensão. E aí a gente faz toda essa orientação, né? Para tirar os alimentos com lactose, né? Ajustar a alimentação, a suplementação. Essa pessoa que se queixa de dores na barriga, no intestino,
e que tem algumas coisas que ela come ali, ela já começa a sentir um desconforto e ela não foi no médico. Não tem como dar explicação nem dizer o que é. Precisa de um diagnóstico, ela precisa ir. Precisa ir. Precisa saber se é algum alimento, né? Pode ser uma intolerância ao glúten? Pode ser uma intolerância à lactose? Pode. Mas, às vezes, também pode ser uma desbiose intestinal, né? O que é que seria essa desbiose? É um desequilíbrio que tem nas bactérias do intestino. Então, quando essas bactérias estão em desequilíbrio, o paciente tem esse quadro de desbiose, ele pode ter alguns sintomas como esse que você me relatou. As mulheres e os homens, vamos aqui falar do perfil masculino, do perfil feminino. Indicação para essa mulher que é a do lar, dona de casa agora, pouco tempo tem para se cuidar. O que é que ela deve fazer, ou qual é o tempo que ela deve tirar, ou qual a idade que deve ir ao consultório para fazer uma consulta, porque vai mexer. A nutrologia vai resolver o problema, vai apresentar soluções para ela. Mas agora mexe com tudo, quando ela está fora do seu lugar, do seu nível padrão. Mexe com menstruação, mexe com as funções do sono dela também. O que é que essa mulher precisa fazer para ir ao consultório? Como é que é? Eu queria entender sobre isso, porque tem gente que está sofrendo dentro de casa. Eu acho que o paciente ele não deve se privar, ele deve procurar ajuda médica o mais rápido possível. Mesmo que a paciente, né, na balança, ela está achando que está com peso normal, ela sempre vai se beneficiar de uma consulta com o médico nutrólogo. Então, essa importância... Sempre vai se beneficiar, até porque, pelo menos no meu caso, acho que no caso da maioria dos colegas, a gente tem uma visão integral sobre o paciente, né? Tá. Então, às vezes, o paciente, ele chega porque está cansado, eu vou avaliar o sono do paciente, né? Já desmamei muito medicamento controlado de paciente, que o paciente tomava medicamento para dormir, já consegui desmamar. Já melhorei o intestino de muito paciente vivia constipado, a gente trabalha ali, né, com suplementação, com probióticos, que melhora esse intestino, então tem uma série de benefícios. Preocupação para o homem agora também, porque ele não tem muito cuidado, vive a vida de qualquer jeito, mas começa a perceber que está com dor de cabeça, dores nos ossos. Isso tem a ver, a nutrologia vai também ter uma resposta? Sim, é importante o homem, né, também procurar o médico nutrólogo, ele vai ter benefícios, principalmente homens após os 40, que já tem uma queda da testosterona, então é importante, às vezes o homem já começa a aumentar um pouco de peso, então ele vai também ter benefício uma consulta com o nutrólogo. Muito bom. Depois de feito esse raio-x com o médico, agora ele vai saber se pode fazer a utilização dos injetáveis, o homem e a mulher. Todo mundo pode utilizar os injetáveis? Ou a suplementação tem que ser feita de forma específica? Alguém vai usar cápsulas, outros vão usar isso? Como é que é? O injetável pode para todo mundo? Então, geralmente, o injetável, a gente vai diagnosticar as deficiências e você, claro, tem paciente que não quer. A vantagem do injetável é a potência da ação, né? Você tem a ação mais rápida. Mas tem paciente que tem pavor de agulha, então a gente faz uma suplementação oral. Tá, então o injetável vai ser bom porque ele age mais rápido. Mais rápido, exatamente. A absorção é mais garantida, né? Às vezes você toma uma cápsula, você não tem certeza se tudo que você está tomando está sendo de fato absorvido. E isso só vai ser discutido dentro do ambiente clínico. Exatamente. Eu converso com o paciente e a gente chega a um tratamento, né? O paciente e eu em acordo. Vamos lá. Então, o que é que a senhora diz aqui para que essa pessoa está nesse momento ouvindo e ela já quer fazer uma consulta segunda-feira, amanhã já, ela quer ver qual é o fator principal que deve ser observado quando chega no consultório? Qual é a queixa que ela está sentindo? O que é que tem que ser dito para a senhora já dar o diagnóstico ali? Doutora, não consigo dormir. Doutora, eu estou com umas vezes aparecendo aqui na perna. Doutora, eu sinto muito cansaço. O que é que vai ser o fator marcante ou que ela está percebendo agora que ela precisa ir ao médico com urgência? Olha, eu vou, assim, Renatinho, a maioria dos pacientes me procuram muito por cansaço, depois da obesidade, essa questão do cansaço. E aí, como a consulta é muito completa, como eu digo, eu passo o pente fino em tudo, né? Então, vai escutar tudo. Eu vou escutar tudo. Tem até coisa que o paciente não sabia que era um problema dele, eu identifico, olha, isso aqui também é um problema, a gente tem que corrigir. Muito bom. Eu estou fazendo essas perguntas aqui porque, na realidade, nosso público é diverso. Tem alguém agora dizendo o seguinte: eu estou sentindo tudo isso que vocês estão falando. Eu estou com as taxas tudo fora do padrão. O estresse não vai ajudar nada agora, né, doutora? Exatamente. Tem que se manter no equilíbrio e na calma. Mas a procura pelo médico tem que acontecer logo, urgente. Exatamente. Eu queria fazer essa pergunta aqui, a importância da reposição hormonal no processo de emagrecimento. Como isso pode acontecer? Qual é essa importância que tem de fazer essa reposição?
Pronto. Principalmente nas mulheres, né, o público feminino, quando a mulher começa a fazer essa reposição hormonal, ela tem um processo de emagrecimento mais otimizado. Então, é importante a mulher, eu falo isso porque tem muita mulher com medo de fazer reposição hormonal, com medo de desenvolvimento de câncer, mas é importante, inclusive tem pesquisas, Renatinho, que mostram que paciente que está fazendo reposição hormonal responde melhor à utilização da semaglutida, que é a substância do Ozempic. Certo. Ela responde melhor quando ela está fazendo reposição hormonal. Então, eu estou vendo aqui, e é o seguinte, ó, você que me acompanha agora, fica pensando junto comigo, mas se eu fizer tudo isso aqui agora, eu vou ter que parar de comer, de me alimentar, se eu gosto muito, porque tem gente que gosta de comer bem, né? Ela vai ter que entrar nessa escala de cuidado e vai ter que viver uma outra vida, é assim? Não, olha como eu falo, eu não gosto de radicalismo, eu também adoro comer bem. Eu sou formiguinha, eu gosto de doce, entendeu? Eu não gosto de radicalismo. É possível a gente encontrar um ponto de equilíbrio. Muito bom. Isso aqui é esse fator diferente, né? Porque você fala do ponto de equilíbrio, um amigo também esses dias agora, nós saímos junto com a esposa dele, eu e minha esposa, minha criança, e nós comemos uma pizza, muito boa por sinal. Ali, depois da pizza, ele começou a dizer, eu tô todo inchado aqui, eu tô me sentindo todo como se eu tivesse aqui com uma azia e tal. Aí eu perguntei a ele, você toma alguma coisa? Ele disse, não tomo nada. Nunca fui ao médico para saber. Mas isso eu já vivo com essa queimação e com essa azia, ele disse, há mais de 20 anos. Tem alguma coisa fora do padrão aí, doutora? Precisa ser investigado, é ideal ele fazer uma endoscopia, né? Investigar também se ele tem outros sintomas associados. Tá. Dentro do consultório, essa pessoa que chega, ela não precisa ir com medo, né? Não precisa ir apavorada. Não, de forma alguma. Ela tem que sentar ali para contar toda a sua vida, o seu dia a dia. Depois da consulta, a vida dela só vai melhorar. Perfeito. Dessa consulta, se tiver necessidade de sair para uma cirurgia, não é? Vai ser a última instância, é isso? O processo da cirurgia? Porque existe forma segura de emagrecer sem passar pelo processo da cirurgia bariátrica? Então, o paciente consegue emagrecer com tratamento clínico, sim, é possível, tá? A cirurgia bariátrica, ela tem o valor dela, é muito importante, principalmente naqueles super obesos, né? Pacientes com IMC acima de 50. Mas eu sempre acho assim, o paciente ele tem que iniciar esse processo, até porque para ele ser um paciente para cirurgia bariátrica, ele tem que ter tentado 2 anos de tratamento clínico antes. Ele não adianta chegar, não é? E assim, estou em alta escala. Pelos critérios, ele tem que ter tentado 2 anos de tratamento clínico sem sucesso. Tá. Não é que assim, eu estou acima do peso, de qualquer jeito que eu estou pensando aqui, já quero fazer uma cirurgia bariátrica, não. A recomendação é que ele passe pelo processo para tentar, antes da cirurgia bariátrica, se cuidar. É assim? Exatamente. Geralmente é assim. Claro que aquele, como eu falei, esse super obeso, MC muito, muito elevado, ele já pode ir direto para a cirurgia, porque é paciente que não dá para esperar 2 anos para emagrecer, já tem que partir para uma cirurgia. Mas o ideal é que ele faça tratamento clínico de 2 anos sem sucesso e aí ele pode recorrer à cirurgia. Muito bom. Na nutrologia, os homens e as mulheres vão ganhar mais vitalidade, longevidade. Eles vão ali sentar agora para conhecer um pouco mais do seu corpo, da sua estrutura, saber o que é necessário, as propriedades que vão fazer bem, e aí ele vai viver diante dessa regrazinha, desse cuidado todo. Exatamente. Quando você recebe o paciente no consultório, além dessas queixas que nós já batemos um papo aqui, o que é que ele quer? O paciente chega no consultório por qual motivo? Assim, dizendo, eu quero ter uma vida mais feliz, eu quero ter a minha vida melhorada. Qual é o que é que se apresenta? Quando não é obesidade, essa insatisfação, primeiro, os que têm obesidade procuram pelo fator estético, né? Eles nem pensam muito na questão da saúde, eles se preocupam muito com a estética. Depois da obesidade, vem muito paciente com queixa de cansaço. Demais cansaço. Que tudo tem a ver com as vitaminas que estão faltando. Tem, às vezes o paciente está cansado porque não se hidrata bem. O sono é péssimo, né? Paciente que vai dormir 2, 3 horas da manhã. Paciente que fica até altas horas no celular, não faz higiene do sono. Enfim, tem muita coisa a ser ajustada. Tem um intestino ruim. Como é essa higiene do sono, doutora? O que seria a higiene do sono? Seria uma série de medidas comportamentais, né? Que eu indico para o paciente, para ele melhorar o sono dele. E o que seria? Ali, 2 horas antes de dormir, você deixa o celularzinho de lado. Ih, rapaz, agora tá difícil aí, Tá viu? difícil, né? Acabou com tudo agora. 2 horas antes de dormir, tem gente que tá dormindo com o celular no peito, na rede, dormindo do lado da cabeceira da cama. O Thiago tá achando graça por quê, Thiago? Consegue não, 2 horas antes. Eu recomendo também ao paciente utilizar aqueles filtros para luz azul.
Mas eu bato muito na tecla do celular, porque é incrível como os pacientes, né, falam, doutora, eu não durmo bem e tal, fica o celular ali do lado. Aí o paciente consegue dormir, fica no celular e que não dorme mesmo. Eu falei, ó, deu 2 horas, você vai determinar um horário para dormir, tá? Vai parar tudo que tá fazendo, vou dormir 11 horas. Quando der ali umas 9 horas, 9h30, já deixa o celular de lado. E já toma ali um chazinho, às vezes eu passo algum fitoterápico, né, para ajudar o paciente relaxando. E aí você vai deitar lá no quarto todo escuro e vai ficar ali quietinho, né? E vai, mas o sono não chegou, já ele chega, tenha calma, espera, né? E vai fazendo esse processo de educação. Quando você fala sobre essa higiene do sono, é algo que é urgente e necessário demais. O povo não está muito bem, não, porque está passando dos limites. É preocupante também, não é? Sim, com certeza. Porque problemas vão surgir a partir dessa não noite bem dormida. Exatamente. E por que eu olho tanto para o sono dos meus pacientes? Porque como eu trato obesidade, eu sei que uma noite mal dormida, no dia seguinte o paciente vai estar com os hormônios da saciedade todos desregulados e ele vai querer comer mais alimento palatável, né? Alimento com açúcar, com gordura. Ah, é, doutora? Exatamente. Por isso que eu sempre estou de olho no sono. Quer dizer, então, agora que a nossa audiência, nós estamos indo para o final do programa, faltam quanto tempo, Tiago? 5 minutos. Nós estamos indo agora, talvez tenha alguém já se preparando para estar deitado com o celularzinho na mão aqui e acelera o metabolismo também para que ele vá na geladeira e abra lá e coma um pouco mais, é isso? Na verdade, é no dia seguinte, né? Tá. Uma noite mal dormida, no dia seguinte, os hormônios que controlam a saciedade do paciente vão estar desregulados, porque ele dormiu mal na noite anterior. Então, na manhã seguinte, ele vai querer comer coisa mais palatável, alimento mais gorduroso, alimento com mais açúcar. Rapaz, é isso mesmo. Eu tenho feito isso em algumas vezes, doutora. Confidenciando agora para vamos você. Parar, né? Abrindo meu coração aqui para você também, nosso telespectador, ouvinte, você que participa. Eu tenho feito isso algumas vezes, de perceber que não dormi bem e no outro dia de manhã, tipo assim, tô com a fome que eu quero comer uma panelada. Exatamente. Né? Exatamente. Pai, tá aí, vamos mudar, então, gente. Então vejam, gente, sono, né, que é uma coisa de graça, né? Dormir é de graça. Ajuda a emagrecer. O que mais que a gente pode falar que tem aqui alguns temas no Instagram que só quer abordar? Alguma postagem aqui exclusiva, algum tema que você gravou um vídeo? Tem alguma coisa que eu não falei, que eu não perguntei, que faz sentido? O que é que você quer? Bota aqui, Tiagão, para eu dar uma passeada aqui, ó. Qual é desses temas aqui que pode ser falado que eu não falei? Qual o melhor? Vai passando mais aí. O que é que você me indica aqui? Fica à vontade. Acho que algo que é importante falar e que é uma dúvida que os pacientes me trazem muito. Por que tem paciente que não consegue perder peso com as canetas emagrecedoras? E aí eu gosto, por isso que eu reforço novamente a necessidade de um acompanhamento médico, porque quando a gente vai tratar a obesidade, a gente precisa definir o padrão daquele paciente. Se é um paciente que a gente chama comedor hiperfástico, aquele paciente que come aquele pratão grande de comida, se é um paciente que tem um comer hedônico, que é aquele que come por prazer, a gente precisa, se é um comedor noturno, a gente precisa definir o padrão alimentar desse paciente, para aí a gente escolher a melhor medicação. Então, tem alguns pacientes que têm esse comer hedônico, eles usam canetinha emagrecedora, eles continuam beliscando doce, e aí eles não têm esse resultado esperado de emagrecimento. Então também tem que ser aqui na mente, né? Exatamente. Essa conservação, essa asepsia mental. Exatamente. Porque senão não vai funcionar. Ou então a gente entra com outras terapêuticas. Então nem sempre o monjaro vai ser a melhor opção para todo mundo. Ok. Sobe aqui, Tiagão, que eu vi aqui uma pergunta que tem o seguinte: 35 anos eu tenho, ainda consigo emagrecer? Eu acho que foi isso que está aqui postado. Sobe aqui, Tiagão, vê se eu estou enganado aqui, ó. Opa, vai passando. Aqui, ó, essa aqui. Emagrecer depois dos 35 anos. É possível? Demais. Eu tenho um paciente até de 70 anos que está perdendo peso, emagrecendo. Por que é que esse povo percebe que a gordura não faz bem e continua avançando? Qual é o problema, doutora? Pelo amor de Deus. Porque, assim, ó, um amigo fez uma cirurgia, eu posso até dizer o nome dele aqui, deve estar me assistindo agora. E aí ficou, o Ken humano. Depois de um tempo, ele começou a ficar forte de novo. Desregrou. Ele teve um abalo emocional. Isso acontece? Acontece demais. A obesidade é uma doença crônica, progressiva e que recidiva. É mesmo? Exatamente. Ele teve recidiva da obesidade dele. Então, Por isso que é um acompanhamento contínuo pro resto da vida. E se voltar a esse lugar agora, de início, que estava vivendo uma vida sem saúde, pode ser que desencadeie outras enfermidades, é assim? Com certeza. Quando você reganha o peso, né, você tá obeso, você tá sujeito a uma série de doenças crônicas, né, hipertensão, diabetes.
O negócio é cuidar da saúde e o programa... É um cuidado contínuo, né? O programa passou muito rápido, o Instagram da doutora tá aqui, na palma da mão, tá aparecendo para ela. Eu fiquei confesso a você que fiquei muito preocupado, com medo e ao mesmo tempo querendo muito tratar, porque tem muita coisa que eu estava perguntando aqui que eu estou fazendo desregrado, né? Fora do padrão. E aí, nós somos corpo, templo e morada do Espírito. Exatamente. Deus habita dentro de nós, Jesus habita dentro de nós, o Espírito Santo habita dentro de nós. E como é que vai habitar dentro de um templo assim, todo descuidado, todo de qualquer jeito? Rapaz, tudo através do diagnóstico da nutrologia vai ter solução para que essa pessoa tenha uma vida melhor. Com certeza. Antes de tomar o remédio radical. Exatamente. A gente tem que mudar o estilo de vida desse paciente. As frutas são poderosas, a água faz sentido. Sim, água, sono vegetais, também. Frutas, verduras, tudo faz sentido. Quem tem dificuldade de fazer essa alimentação precisa suplementar. Precisa suplementar e precisa da ajuda de profissionais. Tá, não adianta... Nutricionista também é fundamental nesse processo. Tá, quando chega o nutrólogo na vida do ser humano, aí dá start para tudo agora. Ele vai ter, né, um mapa, um plano. Sim, exatamente. Ele vai ter um profissional para acompanhar ele, pegar na mão, né, e melhorar a saúde dele. Eu estou muito feliz aqui. Eu acho que o Tiago também já emagreceu uns 4 quilos, né, Tiagão? Agora, hein? Só ouvindo aí. Qual o tempo que a gente tem? Findou? Ó, muito feliz. Doutora Patrícia Fonseca, médica, nutróloga, anestesista, emagrecimento rápido, seguro, reposição hormonal, lipedema. Lipedema que diz? Lipedema. Tá aqui, ó. O Instagram dela tá aparecendo para você. Tem jeito e eu tenho certeza que você vai cuidar da sua saúde. Não adianta viver uma vida desregrada. Não adianta viver uma vida de qualquer jeito ou achando que Deus tem responsabilidade para emagrecer você. Exatamente, eu não acredito que Deus vai emagrecer a pessoa se a pessoa não fizer nada. Cuidar do corpo é uma forma de dizer que ama Deus, E né? eu gostei. Tá aí, cuide do seu corpo e ame a Deus com as suas atitudes, porque senão você vai ser responsável. Agora, tá aí vendo... Comendo bem muito, né? Agora ficou constrangido. É isso aí, precisava. O programa de hoje foi para dizer, você tem que cuidar da sua saúde, amar a sua vida e viver uma vida longa, com longevos dias aí em nome de Jesus. Você quer deixar um recado? Você quer deixar aqui um agradecimento? Mandar abraço, beijo para quem quiser? Fica à vontade. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar participando do seu podcast. Essa oportunidade de estar trazendo informação para a população, né? Eu acho importante ter esse espaço, porque existe muito mito em torno da nutrologia. Às vezes o paciente não entende bem o que é que o nutrólogo faz e a gente pode esclarecer muitas dúvidas. Olha, e tem muito mais do que essas perguntas que eu fiz aqui para a doutora. Porque quando você sentar na cadeira, ela vai dar o diagnóstico assim, colocar tudo no devido lugar. Procure o nutrólogo urgente para você mudar de vida. Eu agradeço aqui a Patrícia e prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser, nós vamos estar de volta aqui, tá? Depois eu vou trazer a doutora aqui mais uma vez e vou dar de presente a você, quando eu trouxer ela aqui, uma consulta para você ir lá no consultório dela e dar um jeito aí, pelo amor de Deus, né? O maridão, quando fica magrão, assim, naquele padrão, aí a mulher diz, que coisa linda. E aí você, amiga mulher, também tem que se cuidar, ficar lindona, né? Destaque, você vai me ver. Nos próximos programas você vai me ver bem agora, porque eu vou entrar na regra da saúde aí. Obrigado, doutora. Deus abençoe. Eu que agradeço. Valeu, minha gente. Tchau, tchau.